Fala, torcida esmeraldina, tudo bom com vocês? Então, mais um vídeo aqui, dessa vez um vídeo exclusivo, não é um vídeo de opinião. Antes de começar com esse conteúdo, eu queria principalmente agradecer minha grande amiga e advogada Débora Alves, que revisou todo o conteúdo, todo o roteiro e tirou 80% do conteúdo, mas eu entendo, então eu vou trazer aqui apenas os fatos esses que você pode encontrar na internet, assim como eu encontrei também. Dizer também que nunca foi a minha vontade fazer um tipo de conteúdo desse, mas na situação que a gente se encontra, no momento que a gente se encontra, a forma como o Goiás está sendo conduzido, eu me senti no direito, eu me senti no dever de produzir esse conteúdo. Bom, antes de falar da carreira do Arley, eu quero que você, torcedor esmeraldino, principalmente que nasceu na década de 90, nos anos 2000, provavelmente você não conhece o goleiro Eduardo. Então, antes de falar do goleiro Arley, eu vou falar brevemente sobre o goleiro Eduardo, que jogou no Goiás de 1986 até 1991. O ano era 1988. Os jogos que terminavam empatados iam para a disputa de pênaltis para a definição de um tempo extra. Interessante isso, né? Todo jogo que terminava empatado tinha disputa de pênaltis para definir um ponto extra para quem ganhasse a disputa dos pênaltis. Neste campeonato, o Eduardo defendeu 17 pênaltis, onde ganhou o apelido em nível nacional de Rei dos Pênaltis. E foi um fato curioso que naquele ano contra o Flamengo, ele defendeu 2 pênaltis e converteu um, dando um ponto extra para o Goiás naquela partida. Eduardo foi finalista da Copa do Brasil de 1990 e para muitos esmeraldinos não só aquele time é o melhor de todos os tempos, como o ex-goleiro Eduardo é considerado o melhor goleiro de todos os tempos. Caso você não saiba, o Goiás disputou a final da Copa do Brasil de 1990, tinha um time excelente, eu não vi jogar, eu nem era nascido nessa época, mas eu tenho meu pai para me dizer que não só o goleiro Eduardo, mas como todo aquele time jogava muito, tinha o Lira, tinha o Luvanor, e o Goiás foi literalmente assaltado pela arbitragem e pela CBF, que convocou, nas vésperas daquele jogo, convocou, se eu não me engano, 3 jogadores do Goiás. Então assim, torcedor, para que você entenda que o Goiás não teve só o Arley de grande goleiro na história, teve o Eduardo, que pra muita gente é considerado o melhor goleiro de todos os tempos. O cara era pegador de pênalti, o cara foi finalista da Copa do Brasil. Então assim, a gente tem que analisar que não teve somente o Arley no gol do Goiás, ele não é o maior goleiro de todos os tempos, como muita gente da imprensa diz. Agora vamos para 1998. Arley era anunciado pelo Vila Nova, vindo do Cruzeiro. O goleiro que não tinha espaço na Raposa veio para o nosso maior rival. E um fato curioso, e caso você não saiba, Arley esteve presente naquele jogo marcante para o time do setor universitário, o 5-3, já no ano seguinte, em 1999. Naquele mesmo ano, após o estadual, Arley foi contratado pelo Goiás e naquele ano, onde tínhamos Silvio Criciúma, Araújo, Fernandão, Dil, Arley não teve tanto destaque e não foi determinante no primeiro título nacional do Goiás. O Goiás foi campeão brasileiro da Série B em 1999. Somente em 2003, Arley teve o seu primeiro destaque individual com a camisa do Goiás. Na final do Campeonato Goiano contra o Novo Horizonte, ele defendeu 3 pênaltis e o Goiás conquistava ali mais um título do Campeonato Goiano. Arley então vivia naquele momento sua maior conquista individual com a camisa do Goiás. Naquele mesmo ano, Arley foi pego no exame antidoping no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. No exame alegava que o goleiro havia consumido um diurético, uma substância proibida. Arley foi julgado e punido naquele ano. Neste ano, Arley viveu uma sequência de pesadelos. Não só sofreu com doping, mas também viu o goleiro reserva do Goiás, Rodrigo Calaça, se firmar no time e ser um dos destaques na fuga do rebaixamento, comandado pelo técnico Cuca. O time que tinha no ataque Araújo, Dimba, Grafite, conseguiu uma série inédita de 16 jogos invicto naquele ano. Rodrigo Calaça foi uma peça importante e fundamental nesse time. Em 2004, o Arley volta ao gol esmeraldino e daí pra frente, movido pelo ciúme, Arley rompeu qualquer relação com o goleiro Rodrigo Calaça e não deixava sequer um espaço para o goleiro reserva jogar. Até jogo treino contra a equipe sub-20, Arley fazia questão de jogar. Em jogos no estadual, onde toda a equipe titular era poupada, Arley fazia questão de não abrir espaço para o goleiro Rodrigo Calaça voltar ao gol esmeraldino. Foram esses motivos que fez o Calaça buscar oportunidades em outros times. Foi emprestado para o Sport, para a Portuguesa, e quando voltou ao Goiás em 2012, um fato curioso me chamou a atenção. Em entrevista ao Alex Rodrigues da CBN, Calaça disse, abre aspas, quando eu voltei ao Goiás, o técnico Anderson Moreira me dirigiu a seguinte fala antes de me conhecer. Calaça, eu queria ver o diabo, mas eu não queria te ver. Teve um jogador que chegou para mim e disse que você era vagabundo, mau caráter e safado. Eu tô vendo que quem é o vagabundo e o safado é ele. Eu não vou dizer o nome, não compete a mim.
Agora vamos para 2005. Na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor time do Goiás de todos os que eu já vi jogar nos meus 28 anos. A melhor campanha do Goiás em todos os brasileiros disputados, conseguindo a terceira colocação de 2005 e classificado pela primeira vez na Libertadores da sua história. Em 2006, um ano surreal para o torcedor esmeraldino. Participação inédita na Libertadores, jogos memoráveis contra equipes argentinas, um verdadeiro espetáculo da Força Jovem contra o New Old Boys da Argentina. Inclusive esse jogo, cara, sinceramente, foi um dos jogos mais memoráveis, assim, que eu consigo me recordar, cara. Eu lembro que foi tanto sinalizador e teve que parar o jogo por causa da fumaça. Foi uma festa pra quem viveu, porque, cara, foi surreal o que a Força Jovem fez nesse jogo. O Goiás, com destaque de Wellington e Romerito, levava o Goiás para as oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo contra o Estudiantes de La Plata, o Goiás perdeu de 2-0 na Argentina, mas a campanha era tão positiva que esse resultado não desanimou nenhum torcedor esmeraldino que lotou o Serra Dourada no jogo da volta, onde numa noite inspirada de Jadilson e Nonato, Nonato jogou muito nesse jogo. O Goiás havia feito 2-0 e estava muito bem no jogo, até o nosso goleiro Warley tomar um gol de orelha. O jogador do Estudiantes, Calderon, num erro de posicionamento, acabou resvalando a bola com a orelha e fazendo o gol que obrigou o Goiás a ter que fazer mais 2 gols em menos de 10 minutos. Juliano ainda fez mais um, mas não havia mais tempo. O goleiro Warley mostrava ali sua primeira decepção ao torcedor esmeraldino, no momento em que a torcida mais esperava dele. O goleiro Warley falha e o Goiás é eliminado da Copa Libertadores da América. Após a Libertadores, Romerito foi o grande destaque, artilheiro da equipe na Libertadores e ganhando a braçadeira de capitão. Romerito foi alvo de ataques internos, acusado de paneleiro, onde não aguentou a pressão, inclusive desabafou e chegou a chorar numa entrevista dizendo que não era paneleiro. Foi emprestado para o Sport e na sua volta teve uma atuação apagada. Vimos a grande história do nosso artilheiro da Libertadores ser manchada e ofuscada, pois Romerito tinha grandes chances de ser um dos maiores ídolos da história do Goiás. Agora vamos para 2007. Um desejo antigo do torcedor esmeraldino, o meio-servo Dejan Petkovic chegou já com status de ídolo no jogo contra a Canedense no Campeonato Goiano. Desceu de helicóptero e foi apresentado ao torcedor esmeraldino. Não durou muito tempo a passagem de Petkovic pelo clube. Alegando problemas internos, Petkovic pediu para sair do Goiás. E uma declaração me chamou também a atenção. Ao Globo Esporte, o meia disse, abre aspas, existiam boatos que alguns jogadores tinham ciúmes e reclamavam que eu ganhava muito. Não vou citar os nomes porque isso não interessa. Aconteceram na semana passada algumas coisas. Eu não comecei o jogo, não fui no primeiro plano, eu sempre fui jogador de ser o líder do grupo, aqui eu não consegui, não teve esse apoio. Dentro do clube me admitiram também que viram algumas coisas, a diretoria também admitiu. Aí eu fiquei abismado, não acreditava, né, e prefiro não acreditar. Isso a diretoria do Goiás dá sorte, né, porque pelo menos a diretoria do Goiás agora tem como cobrar dos jogadores. Né, porque a diretoria pode chegar e falar, o cara saiu aí, né, dizendo que vocês atrapalharam o trabalho dele, fizeram uma panelinha aqui dentro do time do Goiás, agora vocês têm que dar conta do recado. Né, então ficou muito ruim, né, a imagem do Goiás, dos jogadores do Goiás após essa derrota para o time do Flamengo e depois essa saída do Petkovic na segunda-feira e essa declaração dele no dia de ontem. Levantando mais uma teoria de quem realmente poderia ser o paneleiro do Goiás. Aí eu te pergunto, torcedor. Quem? O ano era 2009. Um time que jogava muito bonito. Tínhamos um novo ídolo, o pequeno grande garoto Yarley. Quantas alegrias o torcedor teve dos pés desse jogador. Como se não bastasse o destaque de Yarley, Léo Lima, Júlio César, o Goiás surpreendeu o Brasil anunciando a contratação da volta de um dos maiores ídolos da história do Goiás, o Fernandão. Após essa contratação, muitos torcedores acreditavam no primeiro título brasileiro. Num jogo memorável no Pacaembu, o Goiás aplicou uma goleada histórica no Corinthians de 4-1. Um show de Fernandão, Yarley, Léo Lima e Júlio César. Cara, e nesse jogo, mais um jogo memorável mesmo. O Fernandão jogou demais, cara. Como jogou bola esse Fernandão, Yarley, Léo Lima, Júlio César. Nesse ano, muito torcedor acreditava mesmo que o Goiás seria campeão brasileiro, cara. O Goiás tinha reais chances de ser campeão brasileiro. Não demorou muito e a equipe caiu de produção. O corpo mole de alguns jogadores era nítido e não demorou muito para o racha no elenco acontecer devido ao salário do Fernandão. Nosso ídolo foi isolado e inclusive criticado pela imprensa goiana. E não suportando a pressão, Fernandão pediu para sair e foi negociado com o São Paulo. E na mesma via, Yarley deixava o Goiás para ir por Corinthians, pelo mesmo motivo, ciúmes. Agora vamos para 2010, um ano melancólico com mais um rebaixamento, uma possível volta do treinador Cuca. Yarley dispara para a imprensa e no portal Terra ele disse, abre aspas, minha posição é simples.
o Cuca vem e eu rescindo o contrato com o clube. Sigo a minha vida. Deixei o presidente do Goiás, Cid Oliveira, bem tranquilo em relação a isso. Tenho mais 8 meses de contrato com o Goiás, mas não me sujeitaria a tanto. Sim, um jogador funcionário do clube fez chantagem ao presidente Cid, que foi outro nome fritado no Goiás. Mas quis o destino que o Goiás conquistasse sua primeira final de competição internacional. Mesmo o Arley falhando contra o Palmeiras no estádio Serra Dourada no gol de Marcos Assunção, o Goiás buscou a vaga na final no jogo dramático e histórico mais uma vez no Pacaembu, com gols de Carlos Alberto e Hernando. O Goiás vencia o Palmeiras por 2-1 e conquistava a vaga inédita para a final da Copa Sul-Americana. E quis o destino também que após um resultado positivo de 2-0 no Serra Dourada, o Goiás, com falhas grotescas do goleiro Arley, perdesse de 3-1 na Argentina tomando um gol de jogador sentado. Eu vou repetir, o goleiro que na Libertadores eliminou o Goiás tomando um gol de orelha, na Sul-Americana prejudicou o Goiás tomando um gol de jogador sentado. Como se não bastasse as falhas no jogo, Arley visivelmente abatido não conseguiu pegar um pênalti sequer, e sentimos ali a maior dor que o Esmeraldino já sentiu até aqui. Um título que esteve muito perto de ser entregue de forma grotesca pelo goleiro Arley. O ano era 2013 e o incansável goleiro Arley, que não queria largar o osso, teve que ver Anderson Moreira barrar o jogador. Após o time perder de 5-0 do Cruzeiro, onde Arley falhou mais uma vez, naquela ocasião o Anderson tinha força dentro do clube, pois havia conquistado o brasileiro da Série B do ano anterior. Ninguém da diretoria ou da imprensa teve força para impedir o Anderson Moreira. O goleiro Renan, campeão da Libertadores, Mundial, Sul-Americana, começava sua história no Goiás. História que durou pouco tempo. Após ser atacado internamente, Renan perdeu espaço e deixou o clube. Um áudio vazado onde o Arley critica o jogador foi mais um fato curioso na história do goleiro esmeraldino. Eu acho que agora o caminho do Renan vai ser um caminho meio de pedras e espinhos, entendeu? Primeiro que ele nunca foi um goleiro confiável. Segundo que ele sempre foi um cara de caráter duvidoso, né? Ele tem uma péssima reputação no meio do futebol. A não ser que o pai dele, Anderson Moreira, vai continuar trabalhando, que eu acho muito difícil, porque a fama dele também já correu no Brasil, e leve ele. Mas, por exemplo, na Série B esse ano ele não pode jogar. Qual o time da Série A que vai contratar ele? Não acredito. É esperar para ver. Já em 2014, o Arley anunciou sua aposentadoria, no dia 7 de dezembro de 2014 contra a Chapecoense. Foram 831 jogos, 15 anos jogando pelo Goiás. Em 2015, como diretor de futebol, Arley teve mais um fracasso. O Goiás foi rebaixado mais uma vez na Série B. Arley foi demitido pelo presidente Sérgio Hassi naquela ocasião. Em 2016, Arley voltou ao Goiás. Teve mais uma oportunidade. Sim, o diretor que rebaixou o Goiás em 2015 voltou 11 meses depois para fracassar mais uma vez. Em 2017, Walter viveu uma polêmica grande dentro do clube. O novo ídolo do Goiás tinha voltado para a disputa da Série B, mas não durou muito tempo. Após uma briga de treino ser exposta pelo Arley, Walter foi demitido e após a demissão de Walter, existiu ali o que o Arley alega ter sido vítima do empresário do Pedro Bambu, Eberson Carlos, onde teria vazado um áudio atacando de forma bastante pesada o presidente Sérgio Hassi, o Walter, o goleiro Renan e o treinador Anderson Moreira. Walter já tá mudando até de setor aqui em Goiânia e o Arley também. O tal do áudio, falando mal do Sérgio Hassi, é o que pegou. E o Dr. Sérgio Hassi, nessa entrevista que concedeu ontem ao Humberto Castro, confirma, acompanhe. Isso de fato aconteceu no ano passado de uma maneira que foi armada, ele infelizmente foi uma presa em relação a isso, e isso acaba contribuindo para que tire o ambiente dele de trabalho. Então ele mesmo chegou a nós e pediu um tempo para a reflexão, se desculpou, porque não foi nada proposital, como eu disse, uma coisa armada. Meu relacionamento com Arley continua o mesmo, minha admiração por ele continua a mesma e as desculpas que ele, de uma maneira emocionada e muito sincera, fez conosco foram acatadas. Ele ainda pode voltar, presidente? Com certeza, eu espero que sim e o mais breve possível, desde que ele se recomponha. Como fica o departamento de futebol agora? Por enquanto com Osmar, caso o Osmar e o professor julguem necessário mais alguém, nós contrataremos alguém nesse meio tempo. A saída dele repercutiu no grupo de que forma? Vamos aguardar. Eu acho que esse ano o Goiás vai se marcar por uma coisa, pela correção e pela disciplina, acima de tudo. E eu tive depois uma reunião com um grupo de jogadores, expliquei isso a eles e falei, nos dê o seu máximo, que nós saberemos reconhecer os esforços de vocês, mas sobre disciplina, união e comprometimento. Uma pessoa no Goiás me disse que o tal áudio é impublicável. E ouvindo e vendo essa entrevista do Sérgio Hassi, para mim soou como
um ato de indisciplina do Arley para com ele. E parece que ultrapassou os muros do Goiás, porque nesse áudio o Arley também estaria falando da família do Dr. Sérgio. É a nossa intenção aqui ouvir o Arley demais, mas parece que até agora ele está na dele e não está querendo falar. Eu acho que não foi indisciplina, foi desrespeito, né? De acordo com o que falam, que foi dito nesse áudio, a coisa é muito pesada, só que o Dr. Sérgio é um homem tão polido, de uma estirpe tão grande, que não lhe permitiu falar o que ele gostaria certamente de falar. Ele está dando uma maciada, né, Evandro? Que a família dele, quando ouviu, falou, você não pode estar nesse meio. É um dos mais conceituados cardiologistas desse país, né? Passar por uma situação humilhante dessa, da família, ver a situação, diz que o troço é muito pesado. Falou de quem não deveria falar também. Quer dizer, é aquela coisa impensada que você fala. Para que falar esse tipo de coisa? Acusar as pessoas. O que falou do Renan, eu ouvi. O do Renan, eu ouvi. Só isso seria suficiente para deixar o Arley numa situação complicada com o elenco do Goiás, porque o jogador de futebol é corporativista. Peraí, fala de um, atinge o grupo, né? Então, uma situação impensada do Arley, que eu acho que queima o filme dele. Essa situação de dizer, ele pediu para sair, não é verdade, ele foi demitido, entendeu? E queima o filme dele em nível nacional, porque isso chega em todos os clubes, né? Ele falou do Anderson Moreira ao falar do Renan, essa situação do Dr. Sérgio, de outras pessoas que ele falou também, que eu acho que não tinha nada a ver também. Então é um preço muito alto que ele paga. É aquela velha história de dizer, tenha cuidado com o que fala, perto de quem fala. Todavia é bom que se diga, como jogador de grupo, ele nunca foi uma unanimidade. Até pelo contrário, sempre foi um jogador mal visto por ser justamente aquele que se aproximava mais dos dirigentes. Era então chamado de jogador de dirigente de futebol. Após estes eventos, Sérgio Haas não suportou a pressão e renunciou ao cargo de presidente do Goiás. Em 2020, acumulando fracassos não só como jogador, mas como diretor de futebol, Arley é convidado pela família Pinheiro para ser vice-presidente do clube na chapa 2021. Não contente com o cargo, Arley hoje é também diretor de futebol. A nova gestão apunhalou Marcelo Segurado, que foi o responsável pelo nosso último time competitivo, o time de 2012 e 2013. Marcelo Segurado, na sua passagem pelo Goiás, mostrou trabalho e foi literalmente chutado do Goiás. Mais uma vez. Ciúmes? Faça você, torcedor esmeraldino, suas próprias conclusões. E eu te pergunto, eu gostaria o seu comentário sincero aqui abaixo. O ex-goleiro Arley é de fato o ídolo do Goiás?